Mudanças no Simples Nacional com a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 183 de 2025. Se você quer entender na prática, eu vou trazer aqui um ponto de muita atenção para você, empresário. Se você quer entender como isso pode afetar você e a sua empresa na prática, acompanhe aqui esse vídeo até o final. Eu sou a Flávia Souza, sócia e contadora da Santa Contabilidade. E o nosso objetivo aqui com o canal é trazer informação de qualidade com clareza, de forma que você entenda e aplique no dia a dia da sua empresa. Então aproveita, já curte esse vídeo aqui e se inscreve no canal para não perder nenhuma notícia, nenhuma novidade importante que vai impactar aí no dia a dia da sua empresa, da sua atividade empreendedora. E o assunto aqui desse vídeo é a resolução CGSN 183 de 2025. Ela trouxe várias mudanças ou a confirmação de algumas informações que a gente já adotava de forma intuitiva, mas que agora estão formalizadas em um documento, né, oficial do Simples Nacional. Mas tem um ponto principal que afeta o empresário na prática. A maioria das orientações lá vão influenciar para o serviço do contador, mas tem uma questão que você precisa dar atenção, que é a questão de limites de faturamento, quando que a renda do CPF pode ser considerada ou não, o que você precisa estar atento, o que precisa modificar, planejar. É sobre isso que eu vou falar aqui. Então, essas mudanças, né, dentre várias outras, agora o que vai começar a acontecer? A Receita Federal, ela vai começar a olhar o faturamento, a pessoa e a empresa, digamos assim, como um todo, né? E isso vale tanto para quê? Para quem é microempreendedor individual e para quem é ME e EPP optante do regime tributário do Simples Nacional. Então é basicamente impactos aqui no regime tributário do Simples Nacional. E o que pode acontecer? A Receita Federal, ela passa a olhar, isso já acontecia, mas, por exemplo, se eu sou uma pessoa que participa de vários CNPJs optantes pelo Simples, sou sócia de 2, 3 empresas, enfim. A gente já tinha essa previsão, agora ela está aqui confirmada também, que o faturamento, a soma, né, dos rendimentos, vão passar a considerar todas as empresas em que o sócio participa, para fins de limite de faturamento, e, em alguns casos, até mesmo a renda recebida no CPF, que esteja relacionada à mesma atividade que a empresa, que o CNPJ, que eu sou sócia, desempenha. Por exemplo, eu sou sócia de uma empresa de contabilidade, né, de um escritório de contabilidade. Se eu exercer essa mesma atividade de contabilidade de forma autônoma com o meu CPF, a Receita Federal pode entender essas receitas como da mesma categoria, da mesma natureza e somar para fins de limite de faturamento. Falando em empresas optantes pelo Simples Nacional, o limite de faturamento é 4,8 milhões de reais ao ano. Mas o MEI, se ele fizer esse mesmo comportamento, né, de trabalhar, tem uma determinada atividade do MEI, trabalha com o MEI e trabalha com o CPF, a Receita Federal também pode somar esses rendimentos e aí a gente tem um limite de 81 mil reais no ano para o microempreendedor individual. Então, organizando a informação aqui, se você é microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples, as principais consequências dessa mudança, dessa informação, é que fica mais difícil espalhar faturamento em vários CNPJs com os mesmos sócios, só para não estourar limite do Simples. A gente sabe que isso é uma prática que existe. Ela exige uma série de cuidados para a gente não ter caracterização de grupo econômico. Realmente, se eu sou sócia de várias empresas, elas não podem ser todas da mesma atividade, né? Aqui, eu sou sócia de 5 escritórios de contabilidade, por que de 5 escritórios e não trabalho apenas em um CNPJ? Enfim, Receita Federal pode questionar esse tipo de coisa e agora isso está normatizado nessa resolução. A Receita Federal, ela pode considerar a receita bruta global do grupo, né, e não apenas de uma empresa isolada. Isso aí para fins de poder, né, participar ou não de uma determinada sociedade, atuar como administrador de um CNPJ. A gente já tinha algumas regrinhas, isso agora ficou registrado aqui também. E isso também vale para débitos tributários em aberto da empresa ou ligados aos sócios. Isso pode
atrapalhar a permanência em regimes favorecidos, como é o caso do Simples Nacional. E para quem é MEI, além das regras atuais que a gente tem em vigor, como limite de faturamento, proibição de ser sócio de outra empresa, as mudanças reforçam que você não pode participar de outro CNPJ como sócio ou administrador, isso continua valendo. A Receita Federal ela pode considerar, além do que entra no CNPJ do MEI, outras rendas de atividade econômica no seu CPF, como serviços prestados como autônomo ou atividade rural, produtor rural, pescador e etc. Então, se a soma de tudo isso ultrapassar o limite anual do MEI, você pode ser desenquadrado e precisar migrar para outro regime, microempresa do Simples Nacional, por exemplo. E aí, para evitar esses problemas com a fiscalização, o que você precisa fazer junto aí do seu escritório de contabilidade ou procurar uma contabilidade que possa te auxiliar nesse sentido? Revisar a estrutura societária dos CNPJs dos quais você participa, verificar, se você participa de outras empresas, se há risco de somar receitas e ultrapassar limites, isso é bem importante. Analisar o faturamento de forma consolidada, somar as receitas das empresas com os mesmos sócios e, quando fizer sentido, também as rendas no CPF relacionadas ao mesmo negócio, certo? Porque isso também pode ser somado. Verificar débitos e regularidade fiscal, para que você possa continuar no MEI, no Simples, ou migrar de forma planejada, sem surpresas. E a contabilidade ainda pode te sugerir o melhor regime e estrutura de atuação. Se o seu negócio está crescendo, talvez seja a hora de sair do MEI, ir para o regime do Simples Nacional ou até mesmo um lucro presumido, enfim, vai depender aí da sua estrutura operacional, do seu negócio, ou reorganizar as empresas para refletir o tamanho real da sua operação, certo? E para isso, como é que o empresário pode ajudar o contador a fazer todo esse mapeamento? Porque a gente tem acesso às informações que o empresário passa para a gente não tem como adivinhar muitas vezes, questão de soma de faturamentos, de participação em outros CNPJs, então você sempre precisa informar ao seu contador, ou quero abrir um novo CNPJ, eu já tenho isso aqui, é possível? Tem algum conflito? Precisa verificar. Então você precisa sempre informar se participa de outras empresas, avisar se recebe valores relevantes diretamente no CPF pela mesma atividade que você exerce na empresa, isso é muito importante, e informar aqui, trazer qualquer carta, notificação, comunicado da Receita, da Prefeitura, do Estado, que possa impactar nessa questão de poder permanecer no Simples Nacional, em toda essa análise para não gerar irregularidades. Então, esses são os principais pontos de atenção em relação a essa resolução. E aí eu trago aqui também algumas situações comuns que acontecem, e qual o risco. Por exemplo, trabalhar como MEI e como autônomo, contribuinte individual, exercer paralelamente essas duas atividades. Qual que é o risco, A receita do MEI mais a receita do autônomo podem entrar na conta do limite do MEI. E o risco aqui é de perder o MEI por excesso de receita e incorrer aí em um desenquadramento e um recolhimento retroativo de tributos, certo? Essa é uma situação. Outra situação, o MEI que também exerce alguma atividade rural. Receita do MEI mais a receita rural podem ser somadas também. Aí qual o risco? Perder o MEI se a soma ultrapassar o limite anual. Esse é um outro risco também. O MEI participar de outra empresa como sócio titular ou administrador é vedado, é proibido. Então isso não pode acontecer. Não é um planejamento possível, é uma situação irregular. Outra situação, quarta situação aqui que eu estou mapeando. Uma pessoa física, que participa em várias empresas diferentes, aqui microempresas ou empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, você com os mesmos sócios, às vezes são dois irmãos que estão em vários CNPJs. Qual que é o risco? A receita global desse grupo deve ser considerada para limite de permanência no Simples e vedações. Risco de descaracterização, do regime do Simples Nacional e fatiamento de faturamento. O que isso acarreta? Exclusão do Simples. Precisa estar atento a esse risco. E uma última situação, uma empresa optante pelo Simples Nacional, mais uma receita relevante
no CPF dos sócios pela mesma atividade que é exercida na empresa. O que a Receita enxerga nesse caso? Tendência de considerar isso na visão global, né, da capacidade contributiva e da atividade econômica. O que pode acontecer? Pode reforçar a tese de que essa parte da operação que eu recebo na pessoa física está por fora da pessoa jurídica, certo? E aí aqui entra uma análise da contabilidade para entender riscos, benefícios e tomar uma decisão. Então, essas regras tornam, né, o regime tributário do Simples Nacional um pouco mais rigoroso, com regras mais claras, porque antes a gente já tinha um entendimento de que essas questões poderiam ocorrer, mas não estavam formalizadas e agora estão. Então, muito importante você verificar qual é a sua situação aí no seu contexto empresarial e se tiver alguma dúvida sobre situação específica ou, estou pensando em fazer dessa forma, será que é correto? Pode deixar comentário aqui nesse vídeo ou entrar em contato com a Santa Contabilidade que a gente te assessora, te auxilia especificamente aí na sua demanda, tá certo? Continua acompanhando os nossos conteúdos, um abraço e até o próximo vídeo.